17 anos de casado aqui? Aleluia. Então, seguimos com o troféu, verdade? Aleluia. Para a glória de Deus. Mis amados hermanos, nós queremos, em nome de Jesus, nesta noite tão alegre, verdade, irmãos? Amém, amém. Eu não vou predicar aqui, irmão. Nós outros vamos trazer um tema que não tem tema. Empeça por aí. Nós outros vamos falar um pouquinho hoje. Não vai ser um estudo, agarrar uma coisa, não. Eu vou falar alguns pontos importantes para termos uma vida a dois melhor, tá bem? E para preparar aqueles que todavia também não têm seu matrimônio, não têm sua pareja, né, irmãos? E alabamos a Deus por isso, né? Não tem lugar melhor do que a palavra de Deus e que na casa dele. Amém? Amém. Para nós estarmos aprendendo a palavra. Então, primeiramente, nós outros queremos acá fazer uma oração. Amém? Já hicimos uma, vamos fazer mais uma com os irmãos e vamos pedir que o Senhor pueda obrar de uma maneira especial. Porque sabemos que uma família unida, irmãos, uma família que está cementada sobre a roca, viene a lluvia que viene o tempo que viene, os golpes que vienen, amém? Pero esta casa não vai cair, porque está firmada na roca que é Cristo. Amém, glória a Deus. Amém? Oramos a Deus. Padre eterno, em nome de Jesus, pedimos a tua bendição nessa noite, neste momento de adoração, nesse momento em que chegamos em tua casa, Senhor, para charlarmos um pouquinho, para aprendermos juntos, Senhor, e reflexionarmos em algumas coisas importantes, Senhor, para nosso matrimônio. Te agradecemos por este momento, Senhor, de confraternização, este momento de amor, este momento, Senhor querido, em que o Espírito Santo estará conosco acá, nos dando graça e renovando também nossas alianças, renovando o nosso amor hacia nossa esposa, Senhor. E assim também, Senhor, dando sabedoria para os jovens que todavia não estão casados, mas que seu dia, Senhor, se acerca também. Que eles possam hoje aprender, Senhor, e que tu nome seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim está melhor, irmão. Muita graça. Irmãos, vamos parados mesmo. Se o irmão pode nos ajudar aí, então vamos começar com 1 Timoteu, por favor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Para nosso irmão encontrar ali, glória a Deus. Maravilloso Cristo Jesús, te adoramos, Padre. Primeiro Timoteu 4, irmãos, sabia? 1 Timoteu capítulo 4 e o versículo 13. Amém. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, amados: entretanto que voi, ocupa-te em la lectura, la exortação e la enseñanza. E o versículo 15 diz assim, 4 e 15: ocupa-te em estas coisas, permanece em ellas, para que tu aproveitamento seja manifesto a todos. Nós vamos nos quedar com a primeira parte. Amém? A primeira parte desse versículo 15 diz: ocupa-te em estas coisas. Podemos sentar. Amém? Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. E, amados irmãos, nós vamos começar falando sobre o poder da aliança, né? Aliança em termos de um pacto. Amém? Quando nós outros hacemos uma aliança forte, irmãos, ou seja, quando nós outros realmente entramos em um matrimônio, para os jovens,
que estão aqui, que não são casados, aí um, né? A importância de nós outros sabermos entrar em um matrimônio também, muito importante. Então, se a aliança é débil, claro que o matrimônio será débil também. Às vezes, irmãos, falta entre o matrimônio uma segurança de ambas as partes. Amém? Ou seja, os dois realmente vivir lo que é um matrimônio. Estava aconselhando a alguém nessa semana, inclusive hoje eu fui buscar, estávamos durante o dia aqui trabalhando na igreja, e havia uns irmãos, e eu fui buscar comida aqui no Brasa Roja de la Pulaski, amém? E chegando aí, falei de Jesus para a senhora e para um senhor que estava aí, e ela identificou que eu era brasileiro, e disse, me gusta o português, mas não sei falar. E eu digo, eu quero lhe falar uma coisa, senhora, que Jesus Cristo tem algo para a sua vida. E eu tenho uma palavra de Deus. Quando eu digo assim, irmão, me surpreendeu, irmão. Sabe o que a senhora disse? Por favor, sente-se e vamos falar mais sobre isso. Me surpreendeu, irmão, a atitude. Amém, glória a Deus, aleluia. E ela disse assim, eu me gusta ler a Bíblia, mas não entendo nada, mas eu estou buscando uma igreja onde se pode estudar a Bíblia. E eu digo, então tu está falando com a pessoa certa. Que tremendo é Deus, né, irmão? Que tremendo é Deus. Então, sinceramente, nem agarrei seu nome. Eu dei minha informação para ela e para o mesero e pedi, saca-lhe foto e vamos allá e vamos orar. E vou ter que volver allá, irmãos. Como é bom nós outros falar de Deus, né, irmão? Amém. Assim como há gente que rechaça, né? Então, irmãos, estamos falando tudo isso porque quando nós outros estamos comprometidos primeiramente com Deus, amém? Temos que nos comprometer também com o nosso matrimônio. E o que eu falei e estava aconselhando outra pessoa, porque eu falei nessa senhora, porque eu me acordei que allá eu invitei para vir nessa noite, mas eu creio que está trabalhando, mas creio que vai vir um dia. E falando para outras pessoas que estão a ponto de divorciar-se, outra se divorciou foi ayer, foi no outro trabalho também, foi aí em um trabalho e fui falar com a secretária e a senhora estava chorando. Eu digo, está tudo bem contigo, com sua família? E quando mirou, parece que aí se saiu das lágrimas e disse, não, sabe que eu sou pastor? Não, pastor. Estou com um problema, não vou dizer qual, mas seus olhos se llenaram de lágrimas e eu digo, dei alguns conselhos para ela, algo para eu falar aqui, o problema que muitos matrimônios, irmãos, estão se dissolvendo. Sabe por quê? Porque às vezes há pessoas, essa geração de hoje, não podemos pôr todo mundo no mesmo paquete, porque não é assim. Porque quando uma geração conhece a Deus, irmão, tudo é diferente, tudo cambia. Amém. Mas estamos falando de uma geração que não conhece a Deus, que não sabe o que é temor a Deus. Sabe o que está passando? Eles já entram no matrimônio com a seguinte mentalidade: qualquer cosita assim que não me gusta, eu me vou. Verdade? A gente não entra em um comprometimento. Não há uma aliança de coração, só há aliança às vezes de papel. Amém? Então a importância é de nós outros entrarmos em um matrimônio não com mentalidade de solteiro. E é isso que está passando aí. Cada qual para o seu lado. Amém? Não há um convívio. De repente um quer ir numa parte, outro quer ir outra. Não há problema, então tu vai aí e eu vou cá. Como que o matrimônio vai trabalhar assim? Verdade, irmão? Fica difícil? Sim ou não? Então, o tema de hoje, aqui diz, aqui está em português, aonde a aliança é débil, em relacionamento também será débil. É isso que está escrito aí. Está vendo? Então, a aliança tem que ser forte. Amém. No momento que eu me caso, eu tenho que saber que eu tenho compromisso com essa senhora. Amém. E as mulheres falando, a partir de agora, eu estou comprometido com esse Senhor. Amém? Aí já não há mais machismo, não há mais
Feminismo aí é dos seres que se unem. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amém? El hombre ejerciendo el liderazgo, pero bajo el amor. Y la mujer, esta parte, esta ayuda idónea, que vai chegar e vai apoiar a este homem. Amém? Então, algo muito importante para todo o matrimônio é saber, se Deus não é a prioridade em minha vida, minha relação não irá bem. Então, empieza por aí. E isso tem que ser de ambas as partes. Deus, se Deus é a prioridade, irmão, na vida deste homem, te asseguro que sua mulher será bem tratada. Eu quero acordar algumas coisas aqui, alguns pontos, que algum dia estavam na discussão, o esposo estava bem alterado em casa. Amém? E de repente, seu filho chiquito disse para sua mamãe: "Mami, o papá hoje está bem nervioso." Não te preocupe, meu filho, eu já sei o que passou. O que passou? Ele não orou hoje. Não teve tempo com Deus. E às vezes pode ser a mamá também, verdade? Então, irmãos, nossa falta de intimidade com Deus, quando o homem ou a mulher deixa de priorizar a Deus, irmão, você já empieza declínio, já empieza a ir para baixo. E se não tomamos uma postura, se não tomamos uma decisão, porque às vezes eu sei, né, irmãos, que é tanta coisa, tanto que haceres, que de repente, não que eu não queira, não, depois, hoje não orei pela manhã, mas sabe o que? À noite vou orar. Aleluia. Vamos orar isso aqui. Amém. Um pouquinho mais. À noite vou orar. E quando chega a noite, o pobre está bem cansado. Chega mal, tem força para comer, às vezes nem banhar se banha. Pobre da mulher. Né? E eu sei, irmãos, que não é fácil no dia de batalha. Porque não todos os dias são iguais. Às vezes há dias que é um terror. Às vezes há dias que se apresenta um problema que não é normal e tudo que uno quer é comer e acostar-se. E de repente nem falar com nadie. Porque a cabeça traz assim. Então, quando nós outros temos a Deus como prioridade, nós outros vamos saber descansar em el Senhor. Amén, aleluya, gloria a Dios. A los hebreus dijo que há um lugar de descanso. E este lugar não é um quarto, irmãos. Não é uma sala. Não é uma vacação. Este lugar de descanso é no ambiente del Senhor. Ou seja, bajo suas alas. Então, se eu estou bem com Deus, irmão, se eu orei, se eu estou ayunando, o que vai passar? Os problemas vão vir, pero vão bater em mim e eu vou entregar para Deus. É como um ping-pong. Vem em mim para ti, Senhor. Entendeu? E assim nós vamos sobreviver. Amém? Então, irmãos, não haga aliança com nadie, a não ser em primeiro lugar com Deus. Às vezes hacemos alianças, nos comprometemos com tanta pessoa, pero com Cristo, com Deus não estamos comprometidos. Às vezes qualquer pessoa, irmão, nos invita para qualquer festa e talvez se somos um matrimônio nem buscamos a concordância de nosso esposo ou de nossa esposa e decidimos, eu vou, ou nós outros vamos. Amém? Então é muito importante nós saber aonde estamos indo. Será que isso vai colaborar com o crescimento de meu matrimônio? Será que esse ambiente realmente é um bom ambiente? Amém? Sabe, irmãos, que eu falo aqui que eu não aconselho a nadie ir ao cine. Estamos falando sobre por quê? Porque o cine é um lugar muito hostil, onde há muitos espíritos por aí. Há muita gente que não vai solamente para mirar uma película. Há muita gente que vão aí, uns para tentar sequestrar a alguém, outros para conseguir uma pareja, outros para roubar a alguém, outros para vender droga. E a parte disso,
muitas vezes entra um terrorista aí com uma pistola e empieza a matar a gente. Então, nós temos que filtrar, irmãos, os ambientes em que nós estamos nos metendo como matrimônio. Porque tudo isso traz o quê? Consequências. Existem espíritos, irmãos. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que um matrimônio vai visitar um outro matrimônio, tu não sabe, mas de repente há mal testemunho desse outro matrimônio, talvez não seja cristiano, e você sabe que por aí, que há traicionamento, que não há fidelidade aí, e você vai aí, irmã, esse mesmo espírito vai tentar venir sobre tu matrimônio. Amém? Então são coisas importantes, né? Quando temos aliança com Deus, vamos a viver coisas, irmãos, que jamais íamos alcançar. Porque aqueles que honram a Deus, o matrimônio que honra a Deus, irmão, o que vai passar? Deus vai honrar este matrimônio. Amém, também. glória a Deus, aleluia. Amém? Porque o cielo reacciona a uma ação da terra. Assim Deus trabalha. Amém? Então, uma coisa importante aqui, irmão, no casamento não é para quem quer solamente, é para quem aguanta. E é aqui que está o tema de hoje. Por que há tanta separação? Porque a gente já não se aguenta mais. Porque, irmãos, não existe a possibilidade, escute bem, não existe a possibilidade de eu entrar num relacionamento onde minha pareja será uma pessoa perfeita. Te equivocaste, não és. És um ser humano que está aí. Assim como tu tem qualidades, pero tem defeitos também. Amém? E aí que entra o amor. O amor nos dá a capacidade de suportarmos uns a los outros. Amém. Imagina-se, irmão, se todo mundo tivesse o mesmo caráter. Seria, eu creio que até aburrido, né? Entendeu? Todo mundo de paz. Não, tem que ter um meio agitado, um mais nervioso, para que o outro se acalme, para trabalhar o nosso caráter. Então, irmão, o matrimônio é uma função de caráter, irmão. A coisa não é bonita, não. Eu, quando me casei, quando empecei, irmãos, era a guerra. Era a batalha. Não sei se já falei para os irmãos, mas a primeira escala, quando eu era diácono, irmão, eu tive que ir por la ventana, porque minha esposa se enojou, trancou lá a chave, e aqui tu não sabe. E eu me saí por la ventana. Estava lá eu bem contente, e no serviço e nada imaginava. Na tempestade que estava. E tu vai parar para pensar por que peleamos. Você já se deu conta que às vezes, irmão, se levanta a tempestade e não sabe por que, pessoal. Tonterias. Porque somos, como se diz, ninhos em termos de conviver junto. Hermanos, sabe, te digo uma coisa. Se um cavalheiro vai viver em um quarto, e de repente chega um amigo, e chega dois amigos e três amigos, dificilmente eles vão pelear, irmão. Pero se tu te casa mesmo, ele vai viver na mesma casa. Entendeu? É normal, irmão. Escute-me. É normal, por mais pentecostés que eu não seja. Porque vai ter conflitos. Amém? Conflitos de caráter. Ao mais aqui na América, conflitos. Feliz é o irmão mexicano que tem seu mexicano a seu lado. Feliz é o argentino que tem sua esposa a seu lado, argentina. Pero aqui, há mexicanos casados com guatemaltecos. Amém? E assim por diante. Há americanos casados com mexicanos. Amém? E tantas outras coisas. Então imagina-se, irmão. A parte de ser um homem com uma mulher, agora a cultura. Aí de repente um diz assim, vamos a comer essa carne com tortilha. Tortilha? Não me gusta tortilha. Hermano, não se pode ser isso, despreciar a cultura de Deus. Amém?
Melhor então, vamos acomodando pouco a pouco, vamos a comer um pouquinho, né? Um pouquinho de cada um. Então, são cositas assim, irmãos, que generam conflitos. Amém? Então, irmãos, mira, o casamento não é para quem quer, é para quem aguanta. Porque temos que aguentar, irmão. Porque muitas vezes sim, vamos ser contrariados. Muitas vezes vamos nos enojar. Muitas vezes talvez o irmão vai fazer uma oração: Senhor, lleva essa senhora. Ou a senhora: Senhor, por que não lleva esse senhor como error? Pero depois passa a tempestade e uau, o que eu fui falar? Não levante a mão quem já pensou assim. Aleluia. Tá bem, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, temos que aprender isso. E exatamente por isso, irmãos, que o divórcio cresce. Porque em vez de aguentar, a gente, entende? Entra em discussões infinitas que não levam a nenhuma parte, a não ser a empeorar cada vez mais. Então, casamento, irmãos, é saber que aquele matrimônio que está junto há 20 anos ou mais, amém? Eles não têm um superpoder, mas eles aprenderam que amor é uma decisão. Escute, amor é uma decisão. Decisão do quê? De suportar a minha amada com a debilidade que ela traz. E minha amada vai pensar: não, eu tenho que suportar a minha amada. E com o tempo, irmão, escute bem, com o tempo, amor e perseverança, todo lo logramos em Cristo. Todo. Amém. Pero se faltar um desses três, puedo ter amor, amém? Pero se eu não tenho perseverança, irmão, não vai durar muito tempo. Se eu não estou decidido, então o amor é uma decisão. Amém? Decidir amar uma pessoa com suas qualidades, com seus defeitos, porque quando tu te casas, irmão, o paquete vem completo. Tu não vai ter uma vida aburrida no Senhor, não, Senhora. Tu vai ter uma vida como uma película de ação, incluindo romance, ação, balaceios, hospital. Aleluia! Lágrimas, gargarradas. Vamos passar às vezes pelo vale da sombra e da morte. Amém? Pero não vamos temer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Sim, eu estou decidido. Porque a gente que se casa decidida, a qualquer cosita que passar, me separo. Se a pessoa já entrou num relacionamento decidido, irmão, não, eu não suporto, comigo não. Se tu queres assim, se não assim, sabe? Não, não és assim. Amém? Não és assim. Está bem? O amor nos dá suporte para aguentar. Porque às vezes, irmãos, essa reação que a outra pessoa está tendo, perdão, eu creio que é o olor de alguma coisa aí, né? Essa reação que nós outros às vezes temos de nossa esposa ou de nosso esposo, às vezes é nós outros que provocamos. Muita graça, irmão. Desculpa. Glória a Deus, aleluia. E hoje, como eu digo, irmão, vamos fazer uma noite de reflexão. Está bem? Não para acusar um ao outro: oh, isso é para ele, oh, isso é. Não, não vamos dizer assim: uau, Senhor, ensina-me em que tenho que cambiar eu. Amém, porque Senhor. esse é um grande problema quando nós outros só miramos o erro de nosso cônjuge e não miramos o de nós outros. Amém? Isso é algo muito grave. A consequência, irmãos, é terrível. Porque há pessoas que aguentam, mas chega um ponto que a outra pessoa decide não cambiar.
por mais calma que seja a pessoa, chegou no seu limite. Amém? E o que dizem a nós 3:3 que eu sempre estou falando? Quem se acorda? Andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo. Andarão dos juntos se não estiverem de acordo. Verdade? Então, temos que ter um acordo. Amén. Tá bem? Temos que ter esse acordo. Então, irmãos, essa é uma decisão. E quando uma decisão, e qual a decisão que isso, minha esposa e eu, chegar hasta 37 anos e agora já vamos para 38 anos. Irmã Marilane, queres renovar ou paramos por aí? Renovar. Ándale. Agora tu me assustou. Amigo, sério, renovamos o alvo. Se la pensó. Por que será, irmão? Por quê? Porque será que nós outros não temos nenhum pleito? Temos, irmão. Tem dia que saem uns relâmpagos aí em casa, lá, uns estrondos grandes, mas sabe o que? Tomamos a decisão que quando um está alterado, o outro se aplaca. Entendeu? Esta foi o que nos salvou há mais de 30 anos atrás. Estávamos a um ponto já pensando já em separar. Porque assim, irmão, hasta que tu consegue a madurez de conviver junto, entende? O divórcio, a separação, aquela cosita de dormir no sofá, entende? Creio que nunca passou com nada aqui, né? Me vou no sofá. E empieza assim, pero sabe o que, irmãos? Del sofá, se nós outros não tomamos uma decisão de volver atrás del sofá, vamos para a viver só. Hacer de tudo para não nos separarmos, aun que estejamos um pouco enojados. Nem que tenha que dormir de espalda um para o outro, mas de repente um vai, entendeu? Um tem que tomar atitude, não sabe o que? Perdona-me. E aí o orgulho vai dizer, não foi tu que pensou. Não é assim? Não foi tu que pensou, não é tu que tem que pedir. Espera. E aí a pessoa diz, não, pastor, quantos parejas me disseram assim, pastor, pero em minha casa sempre sou eu que peço perdão. La Etiana nunca barra. E às vezes ao revés, não, Etiana nunca barra, sempre sou eu, pastor. Já estou harta. Eu digo, se é sempre tu, é porque tu eres a mais forte. Sabia, irmão? Porque quem pede perdão é o mais forte. Porque o covarde é dominado por seu orgulho. E o não hábil. Entende? Não, temos que abrir. Mas sabe que tem uma coisa, temos que falar. Mas sabe o que? Hasta mesmo para falar, irmãos, tem um problema. Temos que escolher o tempo e o modo. Não é quando estamos assim, todo alterado, que vamos querer arreglar alguma coisa. A lo mejor vai orar, entendeu? Vai banhar-se no lago Michigan aí por dezembro, janeiro, por aí. Dá uma mergulhada aí. Amém? Refresca a tua memória. E depois, eu aprendi isso como pastor e me serviu muito, irmão. Nunca tratar de um tema quando a gente está alterada. E se tu trata de fazer um acordo entre tu matrimônio quando os dois estão alterados, irmão, melhor que nem diz com todo respeito, melhor cállate. Entende? Porque senão vamos a perder a guerra. Então, irmãos, eles aprenderam que o amor é uma decisão. Necessitamos, então, irmãos, cuidar. Outro ponto importante aqui, ó. Necessitamos, por isso, cuidar da saúde espiritual do matrimônio. Amém. Amém? Assim como nos cuidamos, temos tantas dietas, né? Há irmãos que vão na academia, que fazem exercício, correm, que é lindo, né? Mas às vezes descuidamos o principal, que é a saúde espiritual. Como está a leitura da palavra no meu lugar? Como está o momento de dobrar rodillas em meu lugar? Que prioridade Deus tem no momento do serviço? Ou qualquer outra coisa está em primeiro lugar? Entende, irmãos? Então, a saúde espiritual
tener una postura espiritual. Poner em nossa cabeça que lejos de Deus, irmão, não somos nada. Qualquer cosita chiquita, irmão, nós outros miramos uma montanha, se não estamos bem com Deus. E nos alteramos assim, ó, como uma chispa cerca de uma gasolina. Explode tudo, agarra fogo ao nosso derredor. Porque o homem lejos de Deus, a mulher lejos de Deus, irmão. Pablo disse uma palavra muito forte, que o homem sem Deus é como um animal. Porque parece que atua sem razão. Atua mais por instinto, verdade? Se enoja e se altera e já grita e já habla palavras feias. E de repente lá está o homem chorando, lá está a mulher chorando. Porque não somente homem e mulher, há homens e mulheres que quando se enojam, irmãos, sacam cada palavra tão hermosa, irmão. É cavalo, é jegue, é vaca. Que tu eres um tonto. Vamos parar com isso, né, irmão? Vamos parar com isso. Amém? Porque ele enojo nos leva, irmãos, a maltratar. Golpear com a mão é feio, é malo, é coisa de polícia. Pero golpear com palavras, irmão, uau. Entendeu? É terrível. Imagina-se um matrimônio na hora de enojo, um diz, te ódio. E o outro, uau. Talvez na hora não habla nada, mas aquilo trabalha na mente, uau. Meu esposo disse que me odia, minha esposa disse que me odia. É a mesma coisa que dizer assim, sabe o quê? Que na primeira mulher na calle te agarra, ou aquele primeiro homem, entendeu? Quer dizer que se quedamos vulneráveis a muitas coisas. Porque no momento que uma pessoa é agredida em sua moral, a tendência é de sua autoestima bajar-se. De repente, uma outra pessoa do sexo oposto lhe hace um carinho, lhe trata bem, lhe é gentil. Era o que eu necessitava. Estão entendendo? Então, é muito importante. E para aqueles que todavia são solteiros, se somos solteiros, estamos nos conhecendo, é uma peleia atrás da outra. É um pleito atrás do outro. É um golpe atrás do outro. Quizás Deus não está nesse tema. Ou quizás Deus está e quer que nós outros aprendamos a nos controlar para se nos casarmos, entrarmos bem. Eu sempre digo para minha esposa, né? E digo para ela assim, ahorita hablamos mais, um dia quando você estiver na nossa idade, depois dos 50, muita coisa cambia em nossa mentalidade. E eu digo para minha esposa o que eu vou dizer para a parede que está aqui: ame seus filhos, aconselhe eles, mas não se olvide que eles se vão. Eles se vão. É verdade. E alguns vão e nunca mais voltem atrás. Por isso que o matrimônio, um tem que cuidar do outro. Não que temos que maltratar nossos filhos, mas o matrimônio tem que ser em primeiro lugar. O amor do esposo por a esposa, o amor da esposa por o esposo não pode ser mais do que dos filhos. E tampouco menos, só que é um amor diferenciado. Glória a Deus. Estão entendendo? Por quê? Porque o amor de tu vida é aquele que empieza em dois e se termina em dois, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, é muito sério isso de nós outros procurarmos, irmão. Eu sempre digo a minha esposa: meu amor, o que importa é tu me amar, eu te amar, tu cuida de mim, eu cuido de ti, porque assim termina a vida. Uno cuida, claro, glória a Deus que há filhos que amam seus papás, mas não podemos contar com eles, porque eles vão casar, vão ter sua família, e no momento que nossos filhos se casam, irmão, a prioridade não é mais o papai e a mamãe, a prioridade tem que ser sua esposa. E seus filhos, agora eu sou familiar, pero familiar, entende? Já não prioridade. Pariente. Somos parientes.
Claro que hijo que ama papá vai amar seu papá com papá, sua mamá com mamá, pero esposa em primeiro lugar. El esposo em primeiro lugar. Amém? Então, o amor é uma decisão. ¿Decisão de quê? De buscar sabedoria. Porque se não buscarmos sabedoria para conviver juntos, hermanos, de modo. São momentos como este, estar em uma consejeria de matrimônio. Que lindo, podemos reflexionar muitas coisas, verdade, irmão? Então, não é que aquelas pessoas que estão há 20, 30 anos têm superpoder, não, elas simplesmente decidiram-se em amar, decidiram-se em aguentar, decidiram-se em, quando cometer um erro, reconhecer e pedir perdão. Não é hermoso isso, irmão? Amém, glória a Deus. Nós outros venimos assim, né? Cada um tem que ter sua maneira. Às vezes temos que fazer algo a la fuerza em nome do amor. A esposa está enojada, chega por trás, dá um abraço, te amo, meu amor, e ela está, te amo, te quero. Pronto, mesmo que você quede pouco enojada pelo desgosto, não. E perdone, pero às vezes o orgulho não nos permite. Entende? Amém, glória a Deus. Temos que nos domesticarnos uns a los outros. Esses dias, essas pessoas que têm a síndrome de Down, sabe? Estava bem enojado com o Senhor no restaurante, bem enojado, e gritando. E esse Senhor, ele sabia como trabalhar com essa gente. Que tem síndrome. Ele disse assim: meu amor, perdona-me, deixa-te abraçar. E de repente, irmãos, essa pessoa já era grande, com síndrome, deu uma sorriso e se abraçou, se olvidou de tudo na hora. Assim temos que ser como um matrimônio, irmão. Por que o inimigo quer? Quer levar esse pleito um dia mais, outro dia mais, de repente uma semana, de repente 10 dias, de repente os dois tristes, os dois frustrados. Quando que seria mais fácil nós ter um carinho no outro, pedir perdão, reconhecer, talvez você quede um dia sentido, 2 dias, mas ao menos o inimigo não terá autoridade para seguir. Porque no momento que pedimos perdão, o inimigo se queda aí, encontrou um muro. Não pode seguir com a imaginação. Aí uno vai se enojar com o mundo, pero mire, como eu sou, ele já não me pediu perdão, ou ele já, eu sigo na mesma, não puedo, e o Espírito Santo vai trabalhar assim, não pode, mira, vai lá e abraça ele também. Não sabe o que? Te amo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, necessitamos cuidar da saúde espiritual do matrimônio, porque um matrimônio que teme a Deus e toma decisões bajo a confirmação de Deus se torna resistente aos ataques do inimigo. Que ponto importante, irmão. Tomar decisões bajo não somente vontade, pela confirmação. Porque às vezes, irmão, nós quedamos, como se diz, emocionados com algumas propostas, com alguns especiais, e tomamos determinadas decisões. Se tu chega, homem ou mulher, todo contente em casa, e que vou comprar isso, que vou comprar aquilo, e tu chega assim, minha esposa, eu vou comprar isso, e tua esposa, não sei não, naquela hora, você já sabe que existe, porque essa mulher é tua ajuda idônea. Se ela não se alegrou contigo, não se queda, pero tu também nunca está de acordo comigo, pero tu sempre pede coisas que está fora da vontade de Deus, e que se eu vim aqui para ser a ajuda idônea, é isso que a mulher pensa. É que tu não está mirando o que eu estou mirando na frente, isso vai causar problema. Vamos ser sinceros, irmão. Quantas vezes nós outros homens nos deu gana até de orar, estava a ponto de ser um bom negócio da esposa, não sinto, não sinto paz, sabe que? Então, o homem não tem que se enojar, tu não sente paz, então sabe o que? Vamos orar, vamos dar um tempo, vamos pedir uma confirmação de Deus,
Porque se tu não estás sentindo, e tu está aí para me ajudar, porque irmão, a mulher e o homem, um estão para ajudar o outro. Não é normal uma mulher que ama seu esposo torcer para que seu esposo haga um mau negócio? Não, porque a mulher sabe que se o negócio for mal, ela vai sofrer uma consequência também. Sim ou não? O homem também. Talvez a mulher chegue, porque isso, porque aquilo. E ele, não, meu amor, sabe por quê? Pero não é assim. Eu já conosco, isso aí tem causa problema, isso é assim, sabe? Que lindo quando um matrimônio consegue chegar nessa madurez de não fazer nada sem um consultar ao outro. Isso não é feio, isso é hermosíssimo. Oh, eu sou o macho que eu digo, tá dicho. Isso era antes, quando tu era solteiro. Agora tu tem uma companheira. Companheira, isso era antes, quando tu era solteira. Agora tu tem um companheiro. Agora não, tu não pode tomar as decisões na carreira, vou fazer, não. Vou consultar a meu esposo e amanhã te digo, sabe? Amém. Vou falar com minha esposa e amanhã te digo. Pero tu que? Tu não decides? Não, eu decido, pero minha mulher está comigo e nós outros hacemos tudo em acordo. O que tu crê que vai passar com o matrimônio que hace tudo bajo o acordo entre os dois e os dois com Deus? O que tu crê? Imagina se o matrimônio entrar de acordo, irmãos, né? Entrar de acordo de seguir adelante, de um motivar o outro, né? Estude, ver se realmente é um bom negócio, por mais impossível que seja, e a partir daí, já não comenta com nadie, porque nem toda a gente vai querer tu sucesso, nem toda a gente vai querer saber que tu vai subir de nível. Amém? Então, o matrimônio tem que muitas vezes guardar segredo hasta a hora que tudo se concretizou. Aí sim, você pode falar. Está bem? Amém. Glória a Deus. Salmo 127 e versículo 1, irmãos. Amém? Vamos ver um matrimônio, alguém que queira dizer em voz em coro. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Que tremendo, né, irmãos? Que lindo. Que lindo uma casa, né, irmãos? Aleluia. Que é edificada bajo a palavra de Deus. Não? Irmãos, creiam-me, existem matrimônios cristianos que simplesmente comem e não se animam nem a encerrar seus ouvidos e dizer graças por esse alimento. Nem que seja assim, graças, amém. Se não quer orar tão largo. Ou seja, estamos, sem nos dar conta, sacando Deus do nosso hogar. Eu tenho um costume, irmão, quero compartilhar algo. Muitas vezes, quando eu venho de compra, eu pongo as compras na mesa e oro, e às vezes me arrodilho. Oh, Deus, graças, Senhor. Graças por me dar, né, esse alimento. Graças, Senhor, por me dar condições. E me quedo contente. E claro, depois quando vou comer, orando sempre. Mas se eu não coloco as bolsas na mesa e não oro, para mim me falta algo. Porque tudo é de Deus, irmão. Amém. Tudo é Deus que dá para nós outros. Amém? Glória a Deus. Seguimos adelante, irmão. Nosso irmanito Alex. Seguimos adelante, tá? Mira que tremendo. Não existe na alma gemela. É assim que se habla? Gemela. Perfeito, irmão. Saca isso da tua cabeça. Saca. Ele não é perfeito, tu sabe. Ela não é perfeita. Então, agora vamos conviver com essa situação. Pero podemos cambiar muitas coisas. Amém? E isso é dia a dia. Amém? Há parejas que sabem se levar e se levam muito bem. E há outras que toda a gente sabe que sempre há uma gorrita aí. Há um guirrão aí.
Entendeu? Por quê? Porque talvez ambos não querem ceder. Ambos não querem cambiar. Porque se um decide cambiar, irmão, o outro vai ter que cambiar também. Vai ser duro. Mas se um toma uma posição de orar, de entregar na mão de Deus, de se quedar callado, por mais razão que o outro, que o outro não tenha, mas não sabe o quê? Quer ver uma coisa que frustra a pessoa arrogante? É tu concordar com ela em seu enojo. Não, porque tu diz, ok, não, tu está certo. Aí ele vai querer pegar, não, tu está com razão. Porque se tu saca a razão de um elemento desse, ou de uma senhora assim, tu vai mirar ele inimigo aí na tua frente. Então concordar, dar a razão também é placa. Agora, irmãos, há pessoas que não conseguem ser, como se diz, contrariada para nada. Está todo errado, toda errada, mas tu inventa de falar uma coisa, é como aventar, né, uma chispa num tanque de gasolina. Amém? Então, meus amados irmãos, toda a pessoa que busca uma vida a dois, amém, deve fazer a aceitação incondicional de sua companheira. O que é isso? Incondicional. Porque uma coisa é o noviazgo. Amém? Uma coisa é quando estamos nos conhecendo. Outra coisa é quando passamos a viver juntos. Bem diferente. Uma coisa é quando tu mira a irmanita aqui, ó, adorando a Deus com lágrimas. Ai, Senhor. Ai, Senhor, esta é a sierva que eu quero. Aí tu te casa com essa sierva, irmão. E aí tu vai, mas essa não é aquela que estava na igreja aquele dia. E a irmã te mira tu aqui toda de corbata, né? Cantando, adorando, que está predicando. Ai, Senhor, eu quero esse varão, esse varão. Aí tu te casa e o varão está bem louco lá em casa. Todo alterado, gritando que nem um louco. E tu diz, Senhor, não, é para te ver. Pero sabe que? O amor, irmão, uau, o amor é tremendo. Amém. Mira, há mulheres que sofrem, irmão, pero são firmadas em Cristo. Eu conheço mulheres que sofreram mais de 10, 15 anos com sua esposa, seu caráter, pero sabe que elas permaneceram firmadas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Amém. Há varões que sofrem também com a sua esposa. Hace de tudo para agradar, parece que quanto mais agrada, mais se enoja. Aí tu já não sabe o que fazer. Siga sendo. Amém? Siga orando. Porque o tempo e Deus e nossa boa atitude, irmão, cambia a outra pessoa. Amém? Porque o inimigo trata de cegar, mas o amor abre os olhos. Amém? Então, irmão, existem pessoas imperfeitas, pero que decidem todos os dias em quedar-se junto. Ou seja, não existem pessoas perfeitas no matrimônio, pero existem pessoas imperfeitas, pero que tomam uma decisão em cambiar. Amém. Tomam uma decisão de ir contra seu orgulho. Hermanos, escute bem. Eu vou fazer assim, não posso fazer assim. Eu tenho orgulho dentro de mim. E eu tenho que dar-lhe duro contra esse orgulho. Porque se eu vou escutar a voz do meu orgulho, irmão, eu não escute a nadie. Se eu vou escutar a voz do meu orgulho vai dizer, tu eres el dom, tu sempre tens a razão. Então, eu tenho que ir em contra do meu orgulho. Se eu me derro, meu orgulho já teria me divorciado há muitos anos. Não, eu sou homem, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir perdão, se quer ela que me pida perdão. Amém? Então, irmãos, o orgulho é o pecado capital. Foi por isso que Satanás foi retirado do jardim do Edém. Amém? Então, irmãos, existem pessoas imperfeitas, mas que todos os dias tomam uma decisão
de vencer aquele dia. Não te preocupe com daqui 5 dias, com daqui 1 ano, como vai ser. Te preocupa no dia de hoje, vencer o dia de hoje. Amém? Te preocupa no dia de hoje de ter um bom relacionamento com tu esposo, com tua esposa. E tu vai mirar que semana. Se hoje é viernes, se tu entrar numa atitude a partir de hoje, Senhor, eu vou fazer o possível e o impossível. Mas sabe o que? Meu hogar vai cambiar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pero o lugar só cambia se eu tomar uma decisão desde adentro, começar a cambiar minhas atitudes. Amém? Então, hermanos, se estás creyendo que estás mal, acorde-te de que foi usted que escolheu este paquetito de defeitos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu não posso reclamar porque meu matrimônio vai mal, porque isso, porque aquilo. Amém? Agora eu tenho que buscar uma maneira de vencer esse mal. Eu te asseguro, eu posso dizer, nós outros todas as coisas lo podemos Em Cristo que em nos Cristo que nos fortalece. Todas, irmão. Amém? Todas. E quando realmente a outra parte não quer ser sua parte, aí é outra predicação. E eu vou abrir um parênteses aqui e vou dar um solo testemunho de uma irmã da primeira cidade que eu pastoreei, que já tinha passado por aí há pouco tempo, que cada vez que a irmã ia na igreja, seu esposo não era cristiano, seu esposo lhe pegava. Tu queres ir no culto? Sim, quero. Então vem cá que eu vou te pegar. Agora, se tu disse que não vai, eu não te pego. E ela ia no culto e quando chegava em casa, ele lhe pegava. E chegou um dia, essa irmã se cansou e disse, pastor, aí falou para o pastor não sabia, pastor, há tantos anos, pastor, que meu esposo me pega. Cada culto para mim, cada serviço que eu venho, ele pressiona em cara. Me dá uma paliça, pastor, que eu já não aguento mais. Pero eu quero que tu ore hoje. Eu já me humilhei, pido-lhe perdão, trago-lhe todo, não devo faltar comida, sua roupa lhe trago bem aí arreglada, pero já não aguento mais. E eu, pastor, irmã, por que não me falou antes? Não, porque eu queria saber até onde aguentava, pero o pastor já não aguento mais. Nós vamos orar, irmã. E orou, isso é uma oração poderosa para a irmã. Estava orando por a irmã. E de Deus, não permita mais que passe. Tu sabe que tu hija ha hecho de todo, Senhor, e conhecemos o testemunho no vecindário, sabia? E irmão, de repente, não tinha terminado o serviço, vindo um carro aí, buscando essa irmã, que seu esposo tinha tomado, e se incendiou a casa, e não conseguiram sacar o homem, e morreu queimado. Pero para chegar nesse ponto, irmão, foram muitos anos que esse homem teve a posição de cambiar, pero ele não decidiu cambiar. Por isso que a Bíblia diz, do que depender de ti, tenha paz com o outro. Está bem? Então seguimos aí. Hermanos, o adversário sempre tratará de criar uma atmosfera de contendas, de conflitos e medos em nossa casa. Escute bem, sempre. Às vezes estamos tranquilos, verdade que sim, está tudo bem, mas de repente, de la nada, se levanta uma tempestade. O inimigo sempre vai, sempre, irmão. Está de ayuno, tu está de oração, saiu de um serviço, de repente, está saindo do serviço, aí entrou no carro, já empieza, de la nada se levantar. Então, uno tem que estar, irmão, pendente. Está vendo? Temos que estar pendente e entender quem está por detrás dessa discussão. E detener, tratar de detener. Melhor uno se queda callado. Já vai orando em espírito. Amém? E assim nós vamos sempre superar e vamos vencer. Então, para que? Como o blanco de romper os laços. Porque imagina-se, irmão. Ayer, à noite, estávamos aconselhando uma irmã que vai em outra igreja e de repente chegou em nossa casa e pensou abrir seu coração.
Y dijo que estaba pasando una situación muy difícil en su trabajo, muy difícil. Persecución. Persecución con sus compañeras de trabajo. ¿Sabe cómo son la gente que no teme a Dios, que le hace chisme, que desprecia a uno? Y dijo, pastor Roberto Mas, ore por mí. Entonces, imagina-se você passar por uma luta, está sendo perseguido, está sendo chismeado, maltratado em tu trabalho, e chega em casa e está um infernito te esperando. Quem que vai aguentar, irmão? Algum lugar, nós temos de refrigério, verdade? Olha que bonito, né, irmãos? Quando chega o esposo, ou chega a esposa do trabalho, e aí está esse varão, aí está essa varoa, lo esperando com carinho. Le perguntando, meu amor, como foi tu dia hoje? Mira que te preparei. E o varão chega num viernes, né, que já agarrou seu cheque, mira que te traigo, meu amor. Amém? Pero às vezes nós nos olvidamos, irmão, desses pequenos detalhes. E isso também serve para aplacar e para renovar. Como que tu crê que se sente uma senhora que é lembrada, que é acordada? Não é tanto por el valor, entende, mas el detalhe. Amém, irmãos? Amém. Agora eu quero usar a palavra que é própria do nosso irmão. Se mira? Sospechosos. Aí. Isso é lindo, irmão, porque o amor, irmãos, é como uma planta. É bonita a planta, né? Pero o que passa se essa planta não recebe água, irmão? Se seca. Seca toda. O que passa em um relacionamento onde não há carinho? Onde não há uma flor por parte do cavalheiro? Então, temos que cuidar dessas coisas aí, irmãos, sabia? La palavra de Deus em Provérbios 15 e el 1. Provérbios 15 e 1. Amém? Diz assim o que la blanda respuesta quita la ira, mas la palavra áspera hace hacer subir el furor. Amém? Porque às vezes, irmão, aí provocações, um provoca o outro e o outro, em la mesma moneda, lhe acontece na hora. Claro que já está hecha a fiança. Então, um tem que ser e ter discernimento, já é discernir os espíritos, não. Amém? Porque às vezes são falta de comunicar-se. Meu amor, aonde está o relógio? Outra vez, sempre se olvida. E o que tu tens nessa tua cabeça? Não, o relógio está aí. Não é mais fácil dizer, está aí. Porque tu eres um desorganizado, porque tu nunca sabe onde estão as coisas. O que seria de ti se não subisse acá? E o outro, mira, só te perguntei onde estava. Para que tu tem palavra? Passa ou não passa, irmão? Às vezes é mais fácil tu contestar, não, está aqui. Há gente que não pode repetir uma coisa. De repente, um se olvidou. Diz assim, mira, passou isso aqui. Pero o que está passando? Onde estava com a cabeça? Acabei de te falar. Queres que te repita outra vez? Tu eres louco? Tu eres tonto? Ou onde anda com tua cabeça? Está pensando em outra mulher? E já esquece um montão de coisas. Mas eu sei que por aqui não passa. Né? Amém? Então, irmão, a blanda resposta aqui está na ira. Às vezes, nos dá ganas de responder no mesmo tono. Então, não sabe o que? Aí, meu amor, não está bien, ok. Amém? Amém. Seguimos um pouquinho mais, por favor. Nosso hogar deve ser de forma ideal, o que, irmãos? Um refúgio. Esse é o projeto para nosso hogar, que seja um refúgio, não um campo de concentração, não um campo de marketing.
Amém? Já pensou, irmãos? Há homens e há mulheres que hacen de todo para llegar o mais tarde que pueda. Porque sabe que quando abrir aquela porta, vai ter um senhor ou uma senhora ali, não muito agradável. Mas que lindo, né, irmão? Né? Tu está indo para tua casa com aquele gozo, com aquela alegria, e já vai falando no telefone. Oh, meu amor, como está? Mira, em tantos momentos estou chegando. Amém? Ou passou alguma coisa e vou me atrasar mais, porque a boa comunicação mantém um ambiente de respeito e confiança. Entendeu? Então, o relacionamento entre marido e mulher só pode ser mantenido através de pagar o preço de la reconciliação a partir da consciência de meu pecado. E por essa razão, todo o matrimônio necessita saber que cada um necessita, mira que tremendo, confrontar-se a si mesmo. E é o que menos hacemos. Sabe tu entrar numa oração, Senhor, ajuda-me, Senhor. Tu sabe que em tal parte, quando tal e tal coisa passa, eu faço de novo, Senhor, mas não, nós outros queremos corrigir nosso matrimônio. Queremos, né, apontar, ensinar os defeitos, e me respeito. Será que meu matrimônio, será que meu amor não está reaccionando assim, porque eu mesmo lo estou causando esse ambiente? Estão entendendo? Às vezes nós outros mesmos promovemos a guerra e depois nos quedamos como santitos. Levamos a pessoa a um nível de explotar-se. E vamos com aquele sangue assim bem frio, sabe? Tentando. E às vezes a gente que habla coisas duras sorrindo. Mira, que cortina você mira, verdade? Mira essa casa como está. E aí quem está passando mira a mulher gritando bem louca. Ai, que mulher bem mala para esse homem. Mas não sabe que o homem está sendo. Ou às vezes ao revés. Às vezes nós outros nos nombramos o pacificador e nós outros somos o mesmo tentador. Hein? Amém? Confrontar-se a si mesmo. Então, el hecho, escute bem, mano, el hecho de pedir e otorgar perdão. Uma coisa é quando alguém chega para ti, um matrimônio, e diz assim, meu amor, uau, me equivoquei, perdona-me. Ok? Pero outra coisa é quando eu tenho que reconhecer. Porque escuchar a alguém dizer, me perdona, se suena bonito. Uau, me reconheceu, uau. Eu estava com a razão. Pero chegar mi turno de eu reconhecer, aí é duro. Uma coisa é pedir perdão. Amém? Outra coisa é reconhecer que eu fui quem causou tudo. Está bem, irmãos? Amém. Amém. Primeira de Pedro 3:8. Mira que tremendo, que conselho, irmãos. Finalmente, 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentir, compassivos, amando-os fraternalmente, misericordiosos, amigáveis. Saber escutar, aqui que está o problema. Saber escutar. Sabe aquele matrimônio, irmão, que só um habla. E interpreta a coisa como lhe dá na gana e não deixa o outro se explicar. E de aí toma suas decisões. E quando vai se saber a verdade, uau, que tonteria. Juzguei bem equivocado. Amém? Por exemplo, assim, um caso que passou de um matrimônio. O muchacho marcou uma cena e invitou, escondido de sua prometida, invitou a los papás de ella. E ele falou com a mesera e pediu um favor. E dijo, estava negociando e disse assim, por favor, vai chegar minha prometida e eu quero que tu agarres a cajita de los amigos
E quando ela chegar, que eu vou te fazer um sinal, tu vete a la mesa e me entrega, por favor. Ela não sabe, é uma surpresa, porque hoje le vou pedir em casamento. E daí nisso entrou a prometida e ficou mirando. Sem vergüenza, le agarrei em flagrante. Mira como habla com a mesera. E de repente ele saca uma nota de dinheiro. Ele sabe que eu vou te dar um tip por isso, muita graça. E ele apertou a mão, deu um sorriso. E quando chegou a mulher, chegou. Pensa que eu não sei, já descobri de tudo. E os papás ali, os papás sabiam, não. Tá me traicionando. E isso, irmão, um escândalo. Sabe? Mas amor, que amor, cállate. Pero não é que tá pensando, como que não é? Eu mirei. Uau! Eu não sei se tu conhece essa classe de gente que imaginam as coisas, irmãos, e de aí um escândalo. E eu sei que, para resumir, peleou feio com o muchacho, que o muchacho disse, não, desculpa, pediu perdão para seus papás, o papá dele se quedou, que não sabia, dijo que desconhecia aquela muchacha, sua hija. E o muchacho, não, desculpa, pero aqui está, eu ia te pedir em matrimônio hoje, pero aqui se termina tudo, perdona-me. Não, meu amor. Não, desculpa. O Senhor me perdone, não era essa a intenção. E a irmã ali se terminou. Entende? São muitos casos que passam. Quantos matrimônios são de suerte, irmão? Porque de repente imagina a coisa. E o inimigo entra na imaginação de Entende? Então uno tem que saber esperar. E não simplesmente sair por aí dizendo coisas, porque, olha aqui, saber escuchar uno al outro. Amém? E uma coisa importante, irmãos, há momentos apropriados para um diálogo, para arreglar algo que está pendente. Pero há matrimônios que não entendem isso. Às vezes saem pegando na calle. Às vezes vão visitar familiares e aí se arma uma tenda aí, né? Eu sempre aprendi que problema de família se arregla em casa, irmão. Se arregla em casa. E não é no momento que uno está louco, é no momento apropriado. Amém? É no momento apropriado. Amém? Santiago 1,19, irmão. Por isto, mis amados irmãos, todo homem seja pronto. Para quê? Para ouvir, e tardo para falar, e tardo para airar-se. Você já parou para pensar, irmãos, quantas batalhas nós outros perdemos porque não sabemos escutar e exigimos que na outra parte nos escute, pero quando nos toca a escutar, lo interrompemos um montão de vezes. A comunicação, irmãos, sim, a comunicação é o que mantém a nossa amistade. Porque às vezes nós outros interpretamos coisas equivocadas uns dos outros. Às vezes uma mirada. 10 minutos mais, tá? Tá bem? 20 minutos? Tá. 15 minutos mais, irmão. Já estamos terminando. Então estamos aqui como digo, estamos aqui hoje, irmãos, fazendo o inventário do nosso matrimônio. Tá bem? Estamos aqui sacando da prateleira o que não serve e vamos colocar na basura e vamos, quizás, substituir algumas atitudes a partir de hoje. Amém? E uma delas é saber escutar. Quantas vezes tu já passou por esse problema, mano? Que na hora tu está enojado e o outro está tratando de explicar amavelmente, mas o teu enojo não permite escutar. Não, porque... Amor, não, por favor. Hasta que o outro também se altera. Que não dá para falar contigo mesmo, sabe que eu me vou dessa casa. E quantos vão e não voltam? Por quê? Porque
Porque às vezes nós temos dificuldade em escutar outras pessoas. Amém? Então, aqui eu pus uma frase importante: já não coma de la miel de leão que tu mesmo mataste. Foi o que aconteceu com Sansão. Verdade? Ele foi no caminho e o leão se atravessou e ele o matou. E quando ele volta, encontra esse leão morto com miel. Dentro de sua boca se criou miel. E ele foi lá e agarrou a miel e comeu. Não. Isso significa assim, ó, se tu já venceu algum problema ayer, não venga alimentar-se desse problema outra vez. Se esse leão está morto, era porque não sabia, é porque tratou de destruir-te. Então, não coma de sua miel. Porque às vezes o mal se apresenta em forma de miel, em forma de coisas buenas. Mas nós outros temos que ter esse discernimento. Irmão Marcos, passamos um pouquinho mais. Eu creio que estamos quase no final. Então, irmãos, pontos determinantes em uma relação. E com isso vamos terminar. Satisfação com a vida. A satisfação com a vida. Irmãos, como que tu crê que vai seguir um bom relacionamento se um dos cônjuges sempre está reclamando da vida, nunca está contente? Aí o esposo ou a esposa lhe hace um agrado, lhe compra algo e nunca essa pessoa ensina que está contenta. Nada o satisfaz. Letra B, a afetividade negativa e baixo autoestima. Entende? O outro hace carinho, mas nunca recebe carinho. O outro quer ser positivo e a outra ou o outro sempre negativo. Amém? São coisas que temos que pensar. Ter em la mente um relacionamento é a suma de las dos partes. Não vai pensar que tu relacionamento vai depender só de tua esposa ou só de teu esposo. Não, são os dois juntos. Esta construção não se pode pagar, não se pode terceirizar para nenhuma outra companhia. É os dois que têm que meter a mão, os dois têm que ser os avenidas, os dois têm que ser os construtores, os dois têm que ser os marceneiros, os dois têm que ser os plomeiros, os eletricistas. Entende? Porque é a suma de dois. Amanhã depois, quando estiver completando 20, 30 anos, vocês vão se acordar do pastor Ezequiel. Uau, verdade. Amém? Não permitir que, com o passar do tempo, a dinâmica do relacionamento venha a diminuir. Não se pode. Estamos berritos. Vamos passear. Vamos na cidade, vamos no centro, vamos mirar as luzes. Amém? Vamos manter uma dinâmica assim, irmão, de sair da rotina. Irmãos, a rotina destrói famílias. Há homens que dizem assim como se fosse um troféu: mira, estou há tantos anos sem sacar vacação. Que loucura tu estás assim. Não pode sacar vacação, mas ao menos sai da cidade, vai para um subúrbio, vai a alguma parte. Pero quebra essa rotina. Amém? Compreender e ser compreendido são duas coisas diferentes. Porque às vezes um quer ser compreendido, pero quando toca compreender a outro, tu tens que me compreender agora. Eu não tenho que compreender. Tu tens que compreender, pero tu também tens que me compreender. Amém? A satisfação e a gratidão. Amém? São dois sentimentos determinantes em uma relação: satisfação e gratidão. Quando tu esposo ou quando tua esposa te hace algo, uau, muita graça, meu amor, que lindo. Amém? Leva em conta, aprecia quando tu estás sendo apreciado, porque isso são coisas que renuevam o relacionamento. Amém? La misantropia
¿Cuántos já escucharon hablar disso? La misantropía, hermanos. É a versão a la convivência social. Por exemplo, um matrimônio. Vai ter um cumpleaños. Vete tú solo si tú quieres. Yo no voy más. No me gusta andar en no medio de la gente. Déjame aquí. Va, vieja. Va, viejo. Wow. ¿Cuánto tiempo tú crees que puede durar un matrimonio así, a donde uno es totalmente antisocial? Pero es un matrimonio. Pero no me gusta estar en mucha gente. Ok, que no te guste, pero acompaña a tu esposa, acompaña a tu esposo. Hágate social, hombre. Hágate social, hermana. Por tu amor. ¿Entiende? ¿Cuál es el hombre que le gustaría estar en un matrimonio solo? En una fiesta de matrimonio. ¿Cuál es la mujer que se sentiría bien? Mi esposo no vino. Porque no, él no le gusta, hermano. Hay cosas que no es bueno se acostumbrar. E andar solo para o matrimônio não é bueno se acostumbrar. A Bíblia diz que não é bueno que o homem viva solo. E eu te digo, não é bueno que a mulher casada esteja solo também. ¿Está bem? Aleluia. Gloria a Dios, Na aleluya. Universidade de Harvard me chamou a atenção, desde 1938, irmãos, eles investigam na família. E eles chegaram a umas conclusões. Eles queriam saber em que consistia, a felicidade e a durabilidade de um relacionamento. E chegaram à conclusão de que não é o dinheiro, e nem as famas, nem os títulos. Não é isso que traz a felicidade. Amém? Pero a satisfação do relacionamento entre si. La familia y amigos y la importancia de mantener relaciones con personas, escuche bien, saludables, moralmente y espiritualmente, es un factor clave. Tal vez un matrimonio, wow, es lindo, ejemplar, mas empieza a tener amistades con personas que moralmente y espiritualmente no son referencia. Entende? Isso vai acabar de uma maneira ou outra afetando tu relacionamento. Está sendo filmado direto ou não? Está bem. Então, hermano, temos que mirar com que classe de gente nós estamos juntos, hasta mesmo com familiar. Um cumpleaños, ok, não pode ir, pero sabe o que? Vai chegar um tempo que o Senhor vai dizer, a partir de agora, vete de aqui. Quando tu mirou que empieza a tomadeira, que empieza o baile, que empieza já a falta de respeito, aí não é tu ambiente, um que seja de tu padre, um que seja de tu madre, tu irmão carnal, pero sabe o que? Vete, seja social, leva tu regalito, dá um abraço, pero não te queda muito tempo aí, porque esse ambiente tu sabe, que pode generar desacordo entre tu matrimônio. Tá bem, irmão? Não quero ser aqui um fanático ignorante, mas são conselhos.